Bom dia, Panteras! Bom dia! Bom dia para o nosso amanhecer da Pantera, o nosso momento de desenvolvimento pessoal, o nosso momento de reflexões, o nosso momento de energia yin. Aquele momento que a gente vai se reconectar com a nossa essência, aquele momento que a gente vai trabalhar a nossa mentalidade, aquele momento que a gente vai dar um gás para que a gente possa ir para a hora da caça. Hoje eu quero falar muito com vocês um pouco, sobre essa questão do que é o amanhecer da Pantera, a hora da caça que a gente tem na escola. E principalmente me veio muito forte para a gente falar sobre olhar para a vida. Tem muita gente que está me acompanhando, muita gente que está assistindo, que não está tendo resultados financeiros porque está olhando para a morte. Então o assunto de hoje, daquele nosso jeitinho, tudo junto e misturado, a gente vai falar um pouquinho sobre esses conceitos do amanhecer da Pantera e da hora da caça, mas a gente vai pegar um tema hoje bem profundo, sabe? Um tema que... Bom dia, Bili, bom dia, Aninha, bom dia, Fabiola, Ana Carla, Carol, bom dia, Ana Paula, bom dia. Bom dia, Rose. Bom dia, Pri. Vão entrando, já sabem, vamos mandando esse aviãozinho. Silvia, bom dia. A gente sabe que essa live, ela é um transbordo, né? Ela é algo que vem sendo pedido para mim no meu coração há muito tempo. E por muito tempo, eu confesso para vocês que eu achava, e aqui já vai começar as bola preta de hoje. Por muito tempo eu achava que eu não ia ter conteúdo para fazer live todo dia. Por muito tempo eu achava que ninguém ia ter paciência de me ouvir todos os dias. Tá baixo o som? Gente, tá baixo o som ou tá normal? Me ajuda aí. Bom dia, Rê. Nossa, Rê, toda vez que eu pego a caneca eu lembro de você. Por sinal, eu te indiquei pra uma pessoa, não sei se ela já te chamou. Minha Pantera tudo. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá normal? Ah, então tá bom. Ô, Fê, sai e entra de novo, então. E aí, gente, por muito tempo eu achei que eu não ia ter conteúdo. Eu achei que que ninguém ia aguentar me ouvir todos os dias. Por muito tempo eu falei, nossa, mas as pessoas são muito ocupadas. Elas não vão parar logo cedo pra estar ali comigo e tal. E ontem a gente falou muito sobre o ego, né? Então, quanto tempo eu me neguei a fazer esse movimento do amanhecer da Pantera. Gente, ó o pratinho aparecendo. A faxineira vem, o pratinho vem pra frente. Aí eu só vejo na hora que eu tô fazendo live, agora já foi. Vocês são de casa, então tá tudo certo. E só na hora que eu comecei a fazer o amanhecer da Pantera e receber o feedback de vocês e receber as mensagens, eu tô recebendo mensagem de gente que isso tá mudando o dia. Eu tô recebendo mensagem de que o amanhecer da Pantera tá mudando a mentalidade. Eu tô recebendo... A Adriana sempre vendo minha unha. Gostou, Adri? Tinha cansado o branquinho. Eu tô recebendo mensagem de gente que já fez sua primeira venda depois de assistir o Amanhecer da Pantera. E aí você vai falar assim, mas Sá, você nem falou de vendas ainda. A gente nem entrou, né? A gente tá tão no começo do Amanhecer da Pantera que a gente ainda nem entrou em falar de assuntos mais técnicos, falar de planejamento, falar de mentalidade na forma prática. E aí, é mais uma prova que meu ego estava me enganando. É mais uma prova de que o que ele queria no fundo, que eu não gastasse essa energia.
Porque quem aqui já fez uma live sabe que é uma energia. Sabe que vir aqui, abrir a câmera e olha que eu tô fazendo essas lives assim, ó, muito desapegada. Desapegada da roupa que eu vou fazer, desapegada da maquiagem, desapegada do cabelo. Ó, ontem à noite eu lavei meu cabelo, secou e tá do jeito que ficou. Secou natural, não secou secador. E eu tô aqui fazendo live. Então, o quanto o nosso ego, ele realmente quer nos proteger e ele fala pra gente que ninguém vai ouvir, que ninguém vai aguentar. E eu brinco, né? Tem aluna minha que me escuta 8 horas da manhã no Amanhecer da Pantera. Depois a gente ia pra Blitz de vendas do Pantera Negra. E depois ela ainda fazia Pantera Negra comigo. Rapaz, teve gente aqui que teve uma semana que me ouviu a semana inteira. Enfim, eu tô te contando isso só pra gente fechar o ciclo de ontem sobre o ego e dizer pra vocês que todos os dias eu venço o meu. E cada dia que eu venço o meu é uma alegria profunda saber que eu venci. Então, eu quero deixar com vocês hoje a sensação, o sentimento maravilhoso que nasce quando você vencer o ego. A gente ganha uma força, a gente ganha uma potência que é surreal. Bom dia, Van. É surreal. É surreal. Mas hoje não foi sobre isso que veio no campo pra gente conversar. Hoje veio sobre um assunto muito importante e é um assunto que as minhas alunas pedem muito. As minhas alunas, como eu ensino empreendedorismo sistêmico, várias das minhas aulas eu falo sobre tomar pai e mãe. Várias das minhas aulas eu falo sobre os excluídos do sistema. Então, conforme a gente vai fazendo as nossas aulas, vão surgindo nas nossas aulas algumas crenças de permissão, algumas crenças de lealdade sistêmica. E se você está chegando agora e não sabe muito o que isso significa, eu vou te explicar rapidamente aqui como funciona o método do Panteras, né? O método Panteras. Quando eu comecei meu desenvolvimento pessoal, eu era uma pessoa extremamente egóica, né? Então, eu era uma pessoa que vivia no ego. Eu era uma pessoa que vivia para agradar. Eu era uma pessoa que tinha medo do julgamento. Eu era uma pessoa que tinha medo de errar. Eu tinha medo de fracassar. Eu tinha todos os medos que você passar pela sua cabeça, eu também tinha. E todos esses medos são defesas do ego, são máscaras, a gente chama de máscaras do ego. O nosso ego, para nos defender, ele cria máscaras. E o meu não é diferente. O meu ego também cria máscaras para que eu não me desgaste, para que eu não me machuque. Só que olha como a vida é doida. Quanto ele cria a máscara para você não se machucar. Só que quanto mais você usa a máscara, mais você se machuca. Quem aqui é da minha época e lembra de uma propaganda que falava assim: Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? É tipo isso. Então, o ego, para me proteger, ele cria uma máscara. Só que é justamente essa danada dessa máscara que te ferra. Pois é. No fundo, que bom que vocês estão velhas junto comigo, gente. Obrigada por não me deixar sozinha lembrando a propaganda da Tostines. Não é publi, tá? Mete aqui, a Tostines pode pagar a publi, mas não é. Então, o que acontece? Qual que é a forma da gente vencer o ego? É a gente estando consciente naquilo que a gente faz. Então, qual que é a primeira etapa?
A primeira etapa é um processo de coaching, a primeira etapa é um processo de desenvolvimento da sua mentalidade. A primeira etapa para você começar a sair do ego, a primeira etapa para você começar a olhar para a vida, para você começar a ter resultados, é a mudança da sua mentalidade. Por quê? Porque conforme você vai criando uma nova mentalidade, você vai criando sinapses novas, você vai criando novos caminhos neurais. E quanto mais caminhos neurais você tem novos, mais o seu cérebro expande. O nosso cérebro, ele é neuroplástico, ele expande. Tem várias pesquisas, tem até pesquisas em laboratório, mostrando um cérebro de alguém que não se desenvolveu e o cérebro de um cientista. Então, imagina que o cérebro é como se fosse um músculo. Se você malha... Lá vai meu vizinho. Se você malha o músculo cresce. O músculo fica delineado, o músculo fica bonito. E a primeira forma que a gente tem de fazer isso com o nosso cérebro é trabalhando a nossa mentalidade. Então, quando você começa o seu desenvolvimento pessoal, quando você começa a despertar que você não quer uma vida de merda, você precisa começar pela sua mentalidade. Por quê? Anota a fórmula do sucesso. A fórmula do sucesso, e sucesso para você pode ser diferente de sucesso para mim. A questão é, saiba o que é sucesso para você. A fórmula do sucesso é: pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos, que vão gerar um resultado. Então, o primeiro lugar que você precisa começar a trabalhar é a sua mentalidade. Por isso que tem tanta gente fazendo curso técnico, curso de copy, curso de tráfego, curso de vendas, curso de... me ajuda aí. Curso de constelação, curso de Instagram. E a pessoa não tem resultado. Porque tudo começa no campo consciente. Tudo começa na nossa mentalidade. Tudo começa... Curso de narrativa, tudo começa no tamanho de neuroplasticidade do seu cérebro. Se o seu cérebro não está preparado para ter sucesso, não vai adiantar. Então essa foi a primeira etapa. Depois disso, eu segui a ordem, gente. Depois disso veio o segundo movimento. Pensamentos geram sentimentos. Enquanto eu não trabalhar minha inteligência emocional, não tem sucesso. E aí, a gente falou um pouco essa semana sobre o nosso sentir, sobre a nossa vibração, sobre a nossa criança interior. E aqui, eu não sei aonde eu tenho mais assunto. Se eu tenho mais assunto no pensamento, no sentimento ou no comportamento. No final, nós vamos ter live pra caramba, porque assunto eu já descobri que eu tenho. Então, quando você entra no modo do sentir, você tem sentimentos que estão guardados. Você tem sentimentos de rejeição, você tem sentimentos de abandono, você tem sentimentos de humilhação, que foram criados lá na sua primeira infância. São as famosas feridas emocionais. Então, nada adianta você falar assim, eu vou ser milionária. Mentalidade top. Eu sinto medo de ser milionária. Eu sinto culpa de ter mais dinheiro que meus pais. Acabou, já não vai ser milionária. Enquanto você não alinhar o que você escolhe, o que você sonha, com aquilo que você sente, parou o movimento do sucesso.
aí vem o terceiro, comportamentos. Os seus comportamentos, os seus hábitos, eles são condizentes com seus sonhos? Então, a gente estava falando ontem sobre a casa de Orlando. Existe a possibilidade de eu realizar o meu sonho de comprar uma casa em Orlando se eu vou pro shopping e gasto sem ter amanhã? Se eu não sei sentar a bunda na minha cadeira para trabalhar vendas, fazer mais dinheiro e administrar vendas, é incoerente. E aqui, pega essa bola. Tem Pantera Trainer aí? Quando eu entendi isso, me gerou muita responsabilidade. Mas foi quando mudou meus resultados absurdamente. Trainers, o universo funciona como? Gi, já vou falar. O universo trabalha por coerência. Se você não é coerente com o seu sonho não se realiza. Você precisa ser coerente. Os seus comportamentos precisam ser coerentes. Eu sonho em ser milionária. Sonho. Transformo isso num objetivo, né? Aterro. Vou lá e falo que eu vou conquistar o meu primeiro 1 milhão daqui 3 anos. Tá, show de bola. Então, o que eu quero? Live de ontem. O que eu quero? Eu quero meu primeiro 1 milhão daqui 3 anos. Ó, anota que eu vou dar um smart pra alguém aí. O que eu preciso fazer? Lembra que o que é nosso? O como é do universo? O que eu preciso fazer? Ah, eu preciso ter horário para trabalhar. Eu preciso ter uma agenda de desenvolvimento pessoal. Eu preciso aprender a vender. Eu preciso trabalhar minha mentalidade. O que mais que você precisa? Eu preciso aprender as estratégias de vendas que a Sabrina entrega lá no Pantera e começar a aplicar no meu negócio. Ó, o que você precisa fazer? No momento em que você estiver fazendo, fica tranquila que o seu primeiro 1 milhão vem em 2 anos. Sabe como assim? Ele vem antes? Vem. Vem. O que aconteceu na minha empresa esse ano não estava previsto para esse ano. O que aconteceu no Panteras este ano estava previsto no meu planejamento para 2026. E sabe o que ontem eu falei para minha irmã? Que eu fui uma pessoa de pouca fé. E olha que eu tenho fé. Olha que eu tenho fé. Ontem, a hora que a gente fez a reunião com o time e a gente trouxe as metas e o que vai acontecer até o final do ano, né? Conversou sobre o próximo trimestre. Eu saí da reunião e falei assim, eureka! No meu planejamento, eu ia falar sobre isso no final do ano que vem. Isso é o poder de dar o passo e Deus te dá o chão. Ele vai te honrar muito antes do que você imagina. Mas você precisa fazer sua parte. Então, quando eu começava a trabalhar, aí eu vou pegar a Giovana aqui, que ela colocou Eu ia lá, imaginava o que eu queria, via se os meus sentimentos estavam alinhados, como eu me sentia em relação ao primeiro 1 milhão, vamos dizer assim. Por muito tempo, eu senti que era difícil. Por muito tempo, eu senti que era longe. Por muito tempo, eu senti que não era acessível. Então, quem eu fui trabalhar? O meu sentir. Eu tinha que descobrir por que era tão difícil para mim acreditar que eu merecia fazer 1 milhão.
E, gente, é nessa hora que não adianta você ficar comprando curso para aprender um hack da internet. Para aprender como é que você faz o seu Reels viralizar. Porque se o seu sentimento, a gente viu energia essa semana. Se o seu sentimento não estiver vibrando alto, seu Reels não vai viralizar. Você pode ter o melhor conteúdo do planeta, não vai. E eu entendi isso. Eu peguei essa fórmula e falei, essa fórmula é meu método. Eu não vou ficar inventando moda, eu vou seguir a porra da fórmula. E a porra da fórmula falava mentalidade, sentimento, comportamento, hábitos. E é isso que eu sigo, e é isso que eu ensino no Panteras. Claro que tem uma cereja do bolo, né, trainers? As trainers sabem que a gente tem uma cereja no bolo. Por quê? Porque quando a gente chega em comportamentos, eu descobri que o nosso comportamento, muitas vezes, ele é incoerente com a nossa mentalidade, com o nosso sentimento. E foi aqui que eu comecei a me aprofundar. Por que que eu penso, por que que todo mundo aqui sabe que precisa administrar o dinheiro? Todo mundo aqui sabe que precisa gastar menos do que ganha. Todo mundo sabe que precisa prospectar para vender. Mas por que que as pessoas não fazem? Burros nós não somos. Eu não era. E tenho certeza que vocês não são também. E aqui foi quando as constelações entraram na minha vida. E aqui foi a hora que eu comecei a entender que o invisível tinha muito poder nos meus comportamentos. É por isso que eu falo para as minhas alunas que não adianta nada elas saírem constelando, elas saírem fazendo Theta Healing, elas saírem fazendo registros acásticos, o que for, se não trabalhou primeiro a mentalidade e o sentimento. Porque você trabalhar o comportamento sem ter consciência não serve. O cérebro não sabe nem o que você tá fazendo. Outro dia a menina mandou assim pra mim: nossa, eu constelei e joguei dinheiro fora. Eu falei: lamento. Aí ela falou assim: não sei se acredito nisso. Eu falei: sabe qual é o problema? Você quer mesmo, né? Eu falo pras trainers que eu pergunto, até no Instagram. Você quer mesmo a resposta? Não, claro, eu confio no seu trabalho, eu quero. Então, você foi constelar e você não estava pronta. Sua mentalidade está muito fechada para constelar. Você não tem nem consciência. Falei: o que você foi constelar? Eu fui constelar porque por que eu tenho medo de falir? Eu falei: então, e por que você tem medo de falir? Não, então eu não sei, é só um medo. Eu falei: quem da sua família já faliu? Não sei. Cara, não adianta eu ir constelar uma coisa que eu não sei. Não, sabe? Enfim. Então, as pessoas acham que constelação faz mágica, que curso de narrativa faz mágica. Crianças emocionais. As crianças emocionais, elas acreditam que existe uma pílula mágica. Elas acham que elas vão tomar, sabe a pílula aqui, ó, a pílula que eu tomo meu ômega 3 aqui, ó. Ela acha que tem uma pílula vermelhinha dessa que ela vai tomar e amanhã ela ficou milionária. Criança emocional. Então, quando a gente está falando do comportamento, a gente está falando de hábitos, a gente está falando de permissão. A gente está falando de ser diferente da família toda. Aqui, a gente está falando de empreendedorismo. Empreendedorismo não é ter um negócio. Empreendedorismo é fazer diferente, é acontecer, é realizar.
Tá lá no dicionário, vai lá. Não, Sá, no Brasil empreender é ter um negócio. Não, te enganaram e você aceitou. Por quê? Porque você é uma criança emocional que não olha o dicionário. Eita que eu tô com macaca, hein? Então, o que a gente precisa entender? Os nossos hábitos, os nossos comportamentos precisam ser coerentes com os nossos sonhos. E se eles não forem coerentes, o universo não te ajuda. E aí você vai achar que Deus não te olha, que Deus não te vê, que Deus ajuda todo mundo, menos você. Não, meu amor, você não usou o poder que você tem chamado livre-arbítrio. Deus só vai te dar o chão quando você der o passo. Se você não fez sua parte, infelizmente, ele não pode fazer a dele. Ele não pode fazer o dele. Entendam isso? E aí, quando eu cheguei em comportamentos, inclusive, já anotem aí na agenda de vocês, já convidem o maior número de pessoas, dia 25, 26, 27 e 28 de novembro, eu vou falar só sobre hábitos milionários. Só sobre comportamentos. Como você traz os comportamentos para sua vida. Já põe aí na agenda para você me acompanhar. E aí, o que aconteceu quando eu olhei para comportamentos? Talvez seja um susto para vocês, mas eu não estava olhando para a vida. Eu estava olhando para um campo de morte. O que eu fazia? Giovana, se estiver na live, é a sua resposta. Eu trabalhei minha mentalidade. Eu trabalhei minha criança interior, minha inteligência emocional, meu sentir. Talvez a maioria de vocês não saiba, mas eu me formei em Harvard em inteligência emocional. Eu não fiz qualquer cursinho de inteligência emocional. Eu fiz o melhor curso de inteligência emocional. E aí, o dinheiro não ficava. E ainda assim, eu tinha muita dificuldade de ter resultado. Eu era o que a Giovana escreveu ali. Eu ganhava o dinheiro e o dinheiro sumia. Eu não conseguia multiplicar o dinheiro. Eu não conseguia a tal da liberdade financeira, não porque eu não fazia dinheiro. Eu já era acima da média. Eu já estava fazendo acima de 20k por mês. Mas o dinheiro, eu não enriquecia. E foi aqui que eu comecei a entender que o universo trabalhava por coerência. E eu comecei a entender que eu não era coerente. Eu colocava um monte de atividade na minha agenda e eu não fazia. Eu fazia um planejamento muito infantil. Eu era uma pessoa que colocava mais ações do que eu dava conta. Eu tinha medo de contratar. Eu tinha medo de crescer. Eu tinha medo de que outra pessoa viesse trabalhar comigo. E eu não dar conta. Volta lá para a criança, volta lá para o sentimento e entende por quê. Foi aqui que eu comecei a descobrir, através das meditações da minha criança, panteras sabem como fazer, que a minha criança tinha medo de não pertencer mais à minha família. Porque ninguém na minha família fazia o que eu ia fazer. Nenhuma mulher da minha família foi empresária. Nenhuma mulher da minha família teve seu próprio negócio. Nenhuma mulher da minha família foi milionária. Eu tenho só um primo, irmão da Beli, que tá aqui, que é empreendedor, empresário e lida com milhões, com resultado. Ninguém era. E quando eu olhava para mulher, ninguém era mesmo.
E é ali que eu comecei a entender que eu não tinha permissão para ser milionária. Eu ia ser a primeira da família. E ser a primeira da família significava deixar de pertencer. Ser a primeira da família significava ser diferente de todo mundo. A minha criança não queria ser diferente. A minha criança tinha medo de ser diferente. Eu voltei lá e fui falar para ela que a gente não precisava ter medo, que a gente ia ser pioneira, que a gente ia abrir um caminho para Sofia, para Nicole, para todas as mulheres que viessem, para Clara, que é neta da Miriam, para todas as mulheres que viessem na nossa família depois de nós. A gente estava abrindo mais um campo de possibilidades. A gente estava rompendo uma barreira invisível de você pode ser milionária, porque a tia Sabrina já foi. E aquilo começou a me dar força para fazer diferente. Aquilo começou a me dar coragem de abrir minha empresa, de começar a fazer o que eu tinha que fazer. Acontece que eu fazia de novo dinheiro. Aí eu comecei a fazer muito mais dinheiro, muito mais rápido, e o dinheiro não ficava. Foi o divórcio que levou metade do meu dinheiro. Foi a sociedade que não deu certo. É como se eu estivesse destinada a fazer muito dinheiro e a porra do dinheiro não ficar. Mas, como eu já tinha trabalhado a minha mentalidade, eu já sabia que dependia de mim resolver. E foi nesse momento que eu fui constelar. Ou seja, eu já tinha muita consciência, eu já tinha muita visão, eu já tinha muita coisa clara na minha vida. E quando eu fui constelar, eu descobri o que veio para eu falar no campo de vocês hoje. Eu tava olhando para a morte. Eu não tava olhando para a vida. E sabe por que eu tava olhando para a morte? E foi muito simbólico, né, mãe? Foi muito incrível quando isso aconteceu. Porque eu tinha uma asma que eu adquiri depois da tuberculose muito profunda. Assim, eu tinha muita falta de ar, muita. Eu tinha dificuldade de fazer academia, eu não podia subir a escada, minha casa tem bastante escada. Eu não conseguia subir a escada, que me dava falta de ar, eu andava com a bombinha de salbutamol o tempo inteiro. E quando eu fui abrir o campo da constelação, coloquei meu pai, coloquei minha mãe e eu fui pro lado do meu pai. Então a gente já sabia ali que era algo relacionado ao meu pai. E no momento que eu entrei no lado do meu pai, e nessa época, gente, eu era muito filhinha do papai. Nessa época eu ainda vivia a tríade da escassez, onde minha mãe era a brava, a bruxa, a agressora e meu pai era o bonzinho. Então, quando eu fui pro lado do meu pai, eu achei muito comum, achei muito normal. Afinal, eu sempre me orgulhei de falar que eu tinha uma relação melhor com meu pai do que com a minha mãe. Acontece que a consteladora falou assim: eu tô sentindo que tem outra pessoa que precisa entrar nesse campo. E na hora que ela falou, eu falei, é assim, ó, quando você tá pronta, quando sua mentalidade tá pronta, o seu sentir tá pronto, o campo se revela. Você sabe o que precisa fazer. Você sabe o que precisa falar. Sabe a danada da intuição? Pois é, a intuição é a energia yin. A intuição é a energia da prosperidade. A intuição vem porque você tá no seu lugar.
E eu falei assim pra consteladora. Eu falei, é o meu tio. E ela colocou o meu tio. Colocou um bonequinho, meu tio. Quando o meu tio veio, eu me afastei do meu pai, virei de costas pra todo mundo e colei no meu tio. Vou abrir um parênteses aqui pra vocês entenderem, porque acho que nessa live só a Bili conhece essa história. O meu pai tinha um irmão mais novo, chamado João. E o meu tio, ele era assim, né? Eu não lembro muito dele, eu lembro flashes dele, porque ele morreu, eu era muito pequena, devia ter uns... Era muito pequena, eu tinha 10 anos, ele morreu em 88. Não foi 86, eu tinha 8 anos. E aí, o que aconteceu? Todo mundo, meu tio era um galã, assim, era uma graça, um homem lindo, era uma graça. E meu tio casou, e o sonho do meu tio era ter um filho. E o meu tio teve uma filha, que é a Bruna, minha prima. Só que meu tio era vendedor. Ó, pega essa chave para vocês entenderem como a gente precisa trabalhar o visível e o invisível. E o meu tio era vendedor de Barça, antigamente, sabe? Vendedor, mascate, enfim. E o meu tio viajava para vender. Não era essa facilidade de bunda na cadeira, faz tráfego e vende na Hotmart. Não, minha filha. Era encher o seu carro de caixa, colocar as caixas no carro, viajar, pegar a estrada e vender isso nos lugares e nas cidades que o correio, as coisas não chegavam. Não tinha Amazon em 1986. Talvez você não lembre disso, mas não tinha. E o meu tio, a Bruna tinha 2 meses de nascida, e o meu tio foi fazer essa viagem de trabalho. Ele foi até Brasília para pegar mais Barças, para pegar, ele tinha que ir até lá para buscar, para vender. Infelizmente, nessa viagem, ele sofreu um acidente de carro e ele faleceu com 27 anos. 27 anos, pai de um bebê de 2 meses. Quando meu pai recebeu a notícia, era aquele telefone de discar. Tocou o telefone, eu atendi. O meu vô tava muito desconcertado. Nem me deu oi e mandou eu chamar meu pai. Quando meu pai atendeu o telefone, eu fiquei assustada. Eu tinha 7, 8 anos. Quando eu olhei, o cabelo do meu pai aqui, fez um branco na hora. E naquela hora eu fiz assim, de medo de perder meu pai. Sabe a asma? Era o sopro de vida que eu peguei do meu tio naquela hora. Eu fui tão leal ao meu tio que eu não tinha força para viver, para enriquecer, para crescer. E isso se transformava no meu corpo, se comunicava no meu corpo como asma, como falta de energia, falta de ar, falta de vida. E lógico, né, que foi um trauma para a família inteira, lógico que foi muito profundo, lógico que a minha avó sofreu por anos, mas isso também fez com que a minha família, do meu pai, no caso, se conectasse muito com o espiritismo, fosse atrás. Minha avó era muito católica na época, mas ela acabou, né? Imagina a dor de uma mãe. E aí ela entrou naquele movimento de querer notícias e querer saber, então ela passou a acreditar naquilo que não via. Meu avô teve um derrame, passou a vegetar, então depois do falecimento do meu tio, eu também perdi meu avô, porque meu avô virou um vegetal por mais de 8 anos. Lembra, né, Bili? Eu vou me emocionar. Meu avô virou um vegetal, então assim, um baita italiano de 2 metros de altura,
tinha que tomar. Minha avó de 1,60 m tinha que dar banho. Minha avó tinha que cuidar. Então, aquele impacto daquela vida impactou a história da família inteira. Eu nem vou entrar aqui nos detalhes de como a ex-mulher dele reagiu, o caos que virou nossa vida. Aí a minha avó, meu pai entraram na briga pela guarda da minha prima, enfim. Isso é história para outra live. O que eu quero dizer para você é que enquanto você não começar a trabalhar o seu desenvolvimento pessoal, enquanto você não começar a descobrir por que você é incoerente com as atitudes, enquanto você não começar a realmente buscar o autoconhecimento, você vai trabalhar duro, você vai trabalhar forte, você vai viver na escassez e você vai achar que é normal. Obrigada, Panteras. Não é normal. A asma não era normal. Olhar para o campo de morte, não conseguir ter força para a vida, não conseguir realizar meus hábitos, meus objetivos, não era normal. Só que como a maioria da manada está vivendo essa vida, você acha que é normal. Mas no fundo, o que separa essas pessoas de pessoas que têm vida próspera e abundante? Essas pessoas buscam respostas. Você só vai mudar de vida quando você aprender a questionar. Quando você aprender a falar assim, cara, não é normal eu ser filha do Criador e eu ficar preocupada com boleto. Não é normal eu ser filha do Criador e eu ter falta de ar com 23 anos. Não é normal, não é normal. O problema é que as pessoas fizeram vocês acharem que é normal. Como você liga a televisão e só tem desgraça, você acha que é normal. Enquanto você aceitar o pouco na sua vida, enquanto você aceitar o medíocre, um casamento medíocre, o dinheiro medíocre, enquanto você aceitar clientes medíocres, você está olhando para o campo de morte. Enquanto você achar que tudo precisa ser difícil, enquanto você achar que tudo precisa ser no esforço, enquanto você achar que trabalhar é ruim, que só é bom sextou, enquanto você achar que você só pode ser feliz no final de semana ou nas suas férias, você está olhando para o campo de morte, você está de costas para a vida. A vida é um presente. Sá, então eu preciso ir constelar e descobrir. Não, você não precisa. Se você não entendeu o que eu falei na live, volta a live e assiste de novo. O que você precisa entender é que enquanto você não tem os resultados que você sonha, você não está olhando para a vida. A sua essência, o seu lugar, a sua alma, o seu espírito, o nome que você quiser dar, ele te traz um sonho. E esse sonho é porque você pode realizar. Mas você precisa decidir o que você vai fazer. E é no caminho que você vai fazer as coisas que as respostas vão aparecendo. Tem aluna que entra na escola e põe assim lá no chat. Ah, eu queria saber por que... Você já foi na sua criança? Não. Eu não sou guru. Eu não vou
falar por que algo acontece. E, gente, é aqui que a criança emocional é enganada na internet. Ela fica assistindo um monte de lançamento na internet de gente falando pra ela o que tá acontecendo e ela acredita. E aí ela compra o curso e aí ela faz o curso e daí não tem a resposta porque a resposta tá aqui dentro. A resposta tá na sua criança. Eu só cheguei nesse lugar de decidir fazer esse movimento. De decidir olhar, por que eu não consigo acumular 1 milhão? Porque, entendam uma coisa, são 2 etapas. A primeira etapa é fazer 1 milhão. A segunda etapa é acumular. Porque aí você começa a ter liberdade financeira. Só no momento que você consegue investir 1 milhão, é que a sua liberdade financeira começa. E a criança emocional, ela fica querendo ser rica, viajando na maionese. Ela não faz um plano, ela não se organiza, ela não planeja. E é por isso que dentro da escola, a gente tem hora do amanhecer da pantera. É a hora que eu me conecto com a minha essência, é a hora que eu me conecto com o meu feminino, a hora que eu me conecto com o invisível, com o meu sentir. É a hora que eu visito a minha criança interior, é a hora que eu converso com a minha criança interior. Aí eu ativo a energia yin do universo. Quem é a hora da caça? A energia yang. É a hora que eu vou pro racional, é a hora que eu vou trabalhar. É a hora que eu vou fazer minha lista de clientes, é a hora que eu vou prospectar, é a hora que eu vou fazer um café com uma pantera. É a hora que eu vou fazer um post, é a hora que eu vou fazer uma live. Por exemplo, para vocês, isso aqui é amanhecer da pantera. Eu tô despertando a essência de vocês. Mas para mim, isso aqui é uma hora da caça. Eu estou trabalhando já. Eu estou transbordando o conhecimento que eu adquiri. Pra mim, já não é a hora amanhecer da pantera. O meu amanhecer da pantera, eu faço antes de entrar aqui. Essa hora já é hora da caça. Aí eu saio daqui, vou lá falar com o meu time, hora da caça. E é essa hora que eu ativo o masculino dentro de mim. É nessa hora que eu ativo a energia yang. É nessa hora que eu honro o lado do meu pai. E eu não tinha isso. Então, quando você tem muito planejamento e pouca iniciativa, eu falei ontem no podcast, né? Você tem muita iniciativa e pouca acabativa, você não tem seu pai. E não tomar o pai é uma infinidade de coisas. Nesse meu caso, que eu contei hoje pra vocês, tinha um lado do meu pai que eu não tinha tomado. Por quê? Porque eu vi meu pai como fraco na hora que ele recebeu a notícia do meu tio. Eu achei, a minha criança achou que meu pai não ia aguentar. E lembra da tríade? Eu entrei na salvadora. Como que eu fui salvar meu pai? Pegando o sopro de vida do meu tio para não machucar meu pai. Olha que louco. Olha que louco. Então, quando vocês falam assim, nossa, como que eu consigo ter sua confiança? Como que eu consigo ter essa clareza que você tem? Se desenvolvendo, igual eu fiz. Essa constelação, ela aconteceu na minha vida em 2021. Não é por acaso que de lá pra cá a minha vida, assim, mudou absurdamente. Quem tá mais perto de mim aí, a Ive, que tá comigo há mais tempo, a minha prima, elas sabem o quanto minha vida mudou de lá pra cá.
Por quê? Porque eu me desenvolvi, porque eu fui atrás. Só que nada disso adianta se você não trabalhar o que antes. Vamos ver. Como que você faz para saber se você tá olhando para o campo de morte? O que você precisa trabalhar antes? Aquela assim, vamos ver se eu falei por 50 minutos e alguém me ouviu. Vou preparar nossas cartinhas aqui. O que você precisa olhar antes? Quais são as etapas que você precisa olhar antes? Fabiola, mentalidade, inteligência emocional. Enquanto você não tem a mentalidade, enquanto você não tem inteligência emocional, não adianta você olhar para o invisível. Mas eu preciso desenvolver a mentalidade no nível 100%? Não, né, Pantera? Não. O movimento é assim. Onde eu tô, onde eu quero chegar. Então, onde você tá na sua conta bancária? Vamos fazer o exercício aí, vai. Anota aí. Quanto você tem na sua conta bancária hoje? Anota aí. Escreve assim, ó. Ponto A. Quanto você tem na sua conta bancária hoje? Se tiver com dívida, empréstimo, escreve aí. Menos. Eu já cheguei a menos 600 mil. Tá bom pra você? Gostoso pra você? Menos 600 mil? Então coloca aí. Onde você tá? Vou fazer o dinheiro, mas lá na escola dá pra fazer todas as áreas. Isso. Agora, onde você quer chegar? Põe uma meta aí de valor. 1 milhão. 500 mil. Qual que é o número que vibra no seu campo já? Tá tudo bem se não for 1 milhão. No começo, no meu, não era 1 milhão também, não. Pois é. Eu tenho aluna que chegou a 120 mil a menos, 70 mil a menos, 100 mil a menos. Não fui a única, não. Vamos lá. Colocou? Então, onde você tá hoje, onde você quer chegar? Agora, você vai escrever o seguinte, ó. Então, o que você quer? Você quer chegar no ponto B. Combinado? Agora, você vai escrever o seguinte, ó. O que você precisa fazer para chegar no ponto B? Vai, confia que o campo tá aberto, ele vai te falar. Escreve tudo que você precisa fazer. Eu vou te mostrar como a gente trabalha rapidinho inteligência emocional, ó, mentalidade, inteligência emocional e hábito. Eu vou mostrar rapidinho como é que você faz esse processo para sua vida mudar hoje. Quem estiver comigo na live vai aprender a mudar hoje. Quem não estiver na live vai continuar dando curva. Escreveu aí? Ó, como a gente não tem muito tempo, quem escreveu 3 coisas que precisa fazer, dá ok aqui pra mim, pra eu saber que você já fez. Depois você senta a bunda na cadeira e escreve mais coisa. Mas se escreveu 3, já tá bom. O que você precisa fazer? Olha lá, Suzy escreveu já, vamos lá. Edi escreveu, Pati, Mili. Então, ó, o que eu preciso fazer? Agora, presta atenção em mim. Presta atenção, que é aqui que tá a virada. O que eu quero e o que eu preciso fazer, a maioria das pessoas sabem. Mas a virada agora é: por que você não faz? Escreve aí. Por que você não faz? É agora que a gente começa a entrar entre a inteligência emocional e o comportamento.
É agora que a sua mentalidade, ela tá pronta. Ela já sabe o que ela quer e ela já sabe o que ela precisa fazer. Ó, mentalidade, check para esse sonho aí. Agora você vai escrever por que você não faz. Vamos para inteligência emocional, para o sentir. Quem quer escrever para mim? Por que não faz? Obrigada, Eliette. Porque me sinto insegura. Vamos lá, quem mais? Por que você não faz? Eu sou daquela coach que mata a cobra ao vivo. Medo de dar conta. Me sinto cansada toda vez que vou começar. Criança fica solta. Medo do julgamento. Não me sinto merecedora. Vocês perceberam que não existe mudar o comportamento se o sentimento não está trabalhado? Sinto vergonha. Priorizo os outros. Salvadora. Quer atenção, quer reconhecimento. Quem prioriza as pessoas e não se prioriza é uma criança que não foi vista. Ela quer ser vista pelos pais. Medo de perder minha família. Medo de não dar conta. Porque eu acho que não vou dar conta. Gente, tudo isso é sentimento. A procrastinação é o nome gourmet para falta de decisão. Você nem decidiu que você quer isso de verdade. E tem um porquê. Quem procrastina, ó, anota, aquela assim, não era o objetivo, mas anota. Quem procrastina ainda não tem a mentalidade. Eu procrastinava o emagrecimento. Eu não tinha a mentalidade de uma pessoa saudável. Mas, Sá, você não tem a mentalidade de espiritual, a mentalidade de dinheiro, de negócio? Tá, cara, eu tenho essa mentalidade, mas eu não tinha a mentalidade de saúde desenvolvida. É o que eu tô desenvolvendo agora. Por que você acha que eu tenho uma coach nutricional? Porque eu precisei perceber que eu não tinha a mentalidade de uma pessoa saudável. Então vamos lá, ó. Quem procrastina não tem mentalidade. Você tem que dar um passo para trás e começar a trabalhar sua mentalidade. Quem sente medo, quem se sente incapaz, quem se sente insegura, precisa trabalhar sua inteligência emocional. E tem alguém aqui na live? Tem alguém aqui na live que só sente, já tá tudo ok, e só fala assim, não, Sá, tá tudo ok, eu só preciso fazer. Eu só preciso priorizar isso na minha agenda. Eu não estou priorizando na minha agenda. Tem alguém aqui que quando olha para onde tá, onde quer chegar, só sente que tá tudo bem, eu sei o que eu preciso fazer, é isso que eu quero fazer. Meu sentimento não é de insegurança, não é de medo, é só prioridade. Olha lá, Ana Maria, Belinha é mesmo. Giovana. Quem sente, ó, presta essa... Gente, eu tô dando alguns anos de estudo de presente pra vocês. Quem só sente que não está priorizando, você tem uma lealdade familiar. Você está presa no campo de permissão. Você sabe o que precisa fazer, você se sente pronta para fazer, mas você não prioriza isso na sua vida. Então você tem consciência, você já tem o sentimento de, cara, eu mereço, é isso mesmo que eu tenho que fazer, é isso aqui que eu quero fazer.
E foi aqui que eu entendi que eu precisava olhar. Eu já sabia o que eu queria, eu já sabia como sair, né, dos menos 600 para o primeiro milhão. Então, o meu ponto B foi menos 600, meu ponto A foi menos 600, meu ponto B foi 1 milhão. Neste movimento, entre o ponto A e o ponto B, eu escrevi as ações. As ações que eu escrevi, eu ainda tinha, na época, medo de ser julgada. Então, eu fui lá na minha criança resolver meu medo de ser julgada. E aí, eu lembrei de um episódio na escola que eu fui julgada, me senti humilhada. Resolvi com a minha criança. Então, quem tem medo, precisa ir na sua criança emocional e resolver o medo. Quem não tem medo, já tá alinhado, já tá ok, é só uma questão de prioridade, você precisa responder a seguinte pergunta: se eu conquistar o meu ponto B, atingir meu primeiro milhão, diferente de quem da minha família eu vou ser? E foi aqui que veio a resposta, que eu seria diferente de todas as mulheres da minha família. Eu só não seria diferente desse primo que é irmão da Beli. Mas eu seria diferente de todo mundo. Vocês percebem que esse é o processo? E não adianta pular etapa. Quem tá procrastinando não tem nem mentalidade ainda. Aí vai lá constelar, vai lá fazer decreto, fazer permissão. Não vai resolver nada. Alguém escreveu aqui, né, que uma mulher uma vez falou pra Sofia Hellinger que constelou e não serviu pra nada. Não vai servir. A pessoa não tem nem a mentalidade. Ela não tem consciência ainda da responsabilidade. Live de milhões. Ó, foi milhões investidos pra eu chegar. Ó, milhões investidos em curso, em livro, em terapia. Pra eu falar o que eu tô falando aqui. Pra eu construir esse caminho pra vocês. Mas é um meu presente, assim, pra vocês. E talvez essa live você tenha que assistir mais de uma vez. Então, quem ainda tá lá, ai, eu procrastino, ai, a culpa é dos meus filhos, ai, a culpa é do meu marido. Cara, vai trabalhar sua mentalidade. Você nem dona da sua vida você é ainda. Você ainda não é protagonista. Então, a primeira coisa que você precisa é trabalhar a sua mentalidade. Você precisa de um processo de coaching. Você precisa tomar um choque de realidade que você parece uma criança birrenta chorando. Fui eu, certo? Ó, um ponto bem importante, né? Às vezes eu falo pra minha equipe, eu sou dura na fala. Eu não sou uma mentora legal, né? Cadê minhas panteras negras aí? Eu só quero que vocês saiam das minhas lives sabendo uma coisa. Depois de vocês, eu sou a pessoa que mais quer o sucesso de vocês. Tem gente que às vezes eu quero sucesso mais do que a pessoa. Tem gente que às vezes eu quero sucesso mais do que a pessoa. Né, Belinha? Fala aí. Só que é o seguinte. Eu não vim para ser mais uma no digital. Eu vim para mudar a vida das pessoas. Porque ninguém... Eu vou me emocionar de novo. Ninguém merece passar o que eu passei. Então, se o negócio é vir aqui, meter as caras e chorar ao vivo, a gente faz também. Ninguém merece uma noite escura da alma. E se eu descobrir o caminho,
Pra você não viver essa noite escura da alma, eu vou falar. Então vamos fechar nossa carta? Ficou claro? Então, quem procrastina, quem terceiriza, quem passa a responsabilidade, precisa trabalhar a mentalidade. Não é protagonista. Sá, não terceirizo, sou pau pra toda obra, faca na caveira, tô pronta, mas tenho medo, me sinto insegura. Eu me sinto culpada de ser diferente da minha família, eu tenho vergonha, eu não consigo abrir uma live. Vai trabalhar sua inteligência emocional, Pantera. Tenho medo do julgamento, medo do fracasso. É sua criança. Ela já passou por coisas na infância, então ela reverbera dentro de você. Vai olhar pra ela. Sá, tô pronta, já tá aqui o plano, nada me impede. Preciso priorizar, não tô conseguindo priorizar. Então, você tá sendo leal. Você precisa quebrar a lealdade. Vamos tirar nossa carta? Também amo vocês. Também honro vocês. Melhor decisão ser panteras. Nem diga. Até pra mim a melhor decisão foi ter criado panteras. Na Chay, sua linda. A Chay foi lá, me conheceu no Fire, catou, entrou e já tá aqui. Muito bom. Gente, eu devo ter perdido perguntas, porque vocês escreveram muito e na hora que eu tô no flow, eu tô no flow. Então eu abro a caixinha lá e vocês me mandam e eu respondo, tá bom? Então vamos tirar a nossa carta, porque eu já tô atrasando até minhas Pantera Negra de ir pra Blitz de vendas já. Eu acho que essa carta também já saiu. Conexão. Eu acho essa carta tão linda. Ó. Coronário. Mente cósmica. Poder pessoal. Mente emocional. Mente terrena. Materialização daquilo que você quer. Engraçado, né? Tem mais 44 cartas no baralho. Tem carta que já repetiu. Tem carta que nem saiu e tem carta que já repetiu. Ou seja, pra vocês prestar atenção mesmo no recado. Então vamos lá. Ela já saiu, né? Eu lembro também. Conexão. Todos nós... Eu vou ter que pôr o óculos. Aquela pessoa que faz a live sem o óculos por causa da luz. Mas pra ler... Todos nós, seres humanos, somos ao mesmo tempo terrenos e divinos. Um dos nossos maiores desafios é conciliar essa natureza dual. Quando unimos esses dois aspectos do nosso ser, a conexão se estabelece, assim na terra como no céu. Isso quer dizer que você precisa aceitar a sua natureza terrena. Precisa aceitar que possui um corpo físico, que vive num mundo material, tantas vezes imperfeito e que convive com seres humanos tão imperfeitos quanto você. Precisa aceitar, tanto quanto as outras pessoas, que você possui sentimentos que preferia não ter. Sentimentos como raiva, ciúmes, inveja, ódio, medo, mágoa. Lembra da tabela de Hawkins, aceitação? Você precisa aceitar. Aceitar que tá uma bosta e que você precisa resolver. Você precisa aceitar que o seu marido não é perfeito. Você precisa aceitar que você não é perfeita. Por outro lado, você precisa perceber que não importa o quanto seus sentimentos terrenos sejam sombrios, você possui uma essência divina, capaz de manifestar a sua luz a cada gesto, em cada fração de pensamento.
capaz de sentimentos belos e elevados, como amor, generosidade, coragem, a verdade. Assim como ocorre com a energia elétrica, quando a nossa sombra, o negativo, e a nossa luz, o positivo, se encontram, uma luz se acende e a conexão acontece. Se a conexão se apresentou para você hoje, você está sendo chamado a integrar esses dois aspectos do seu ser. Talvez você tenha estado focado demais num deles, negligenciando e negando o outro. Você está sendo convidado a reconhecer a existência das polaridades em você e integrá-las por meio de consciência e aceitação. Aceite. Você é capaz tanto de odiar quanto de amar, tanto de agredir quanto de curar, de temer e de enfrentar. Isso não torna você menos divino. Aceite e integre essas forças aparentemente opostas, e uma luz se acenderá bem no centro do seu ser, conectando você com o verdadeiro caminho da sua alma. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma ex-pantera que me deixou bem emocionada. Ela falou assim que essas lives do Amanhecer da Pantera, eu estava emitindo muita luz. Eu estava muito no meu lugar de força. E por que essas lives eu tô no meu lugar de força diferente das outras lives quando eu marcava dia, hora e tema? Porque o meu lugar de força é ser verdadeira. O meu lugar de força é aceitar que tem coisa que eu sou foda já. Mas tem coisa que eu sou só uma menina assustada, tentando lidar com a dor daquilo. E quando eu entro no amanhecer e eu posso ser eu posso ser a Sabrina que fala de milhão, ao mesmo tempo que eu sou a Sabrina que falo da dívida. Ao mesmo tempo que eu sou a Sabrina que falo de Deus, eu sou a Sabrina que falo de prospectar para vender. Esse lugar mostra a minha polaridade. Esse lugar mostra aquilo que eu sou muito boa e aquilo que eu sou muito vulnerável. Aquilo que eu ainda sou muito fraca. Aquilo que eu ainda preciso desenvolver. E aí vocês veem luz, vocês veem potência. Então será que não está na hora de você também conectar as suas duas polaridades? Você conectar aquilo que você é potente com aquilo que você é vulnerável? Isso aqui tem muito no livro, né? A coragem de ser imperfeita. As pessoas que têm coragem de ser imperfeitas são as pessoas que mais transformam o mundo. Não sou eu falando, é a Brené Brown. Gente, vou terminar. Então eu vou abrir a caixinha. Respondam, escrevam lá na caixinha as perguntas para facilitar a minha vida. E eu vi aqui a Úrsula escrevendo, né, que tá tudo na plataforma e que as lives estão fazendo diferente. É por isso que eu falo que vai chegar uma hora. Tem Pantera que quer Pantera vitalício? Vai chegar uma hora que o Panteras, ele é... A gente paga o senso de comunidade. Porque seja a plataforma, seja aqui fora, seja o que for, é a mesma coisa. A gente só precisa estar juntas para uma fortalecer a energia da outra lá, ó. Minhas panteras que quer ser vitalícia. Então, assim, ter esse lugar onde a gente pode falar sobre isso, ter esse lugar onde a gente pode viver isso, ajudar umas às outras. É por isso que eu falo para elas que eu não consigo criar o vitalício, porque para mim isso não tem preço. Isso não tem preço. Porque isso mudou minha vida, mudou a vida delas. Quem quer ser Pantera tudo forever, como diz a Elisângela ali,
é porque já foi tocada pela egrégora. Então, não tem preço. E quem tá fora vai querer entrar. Eu falo que panteras se acham. Gente, deixa eu só, pra fechar a live, eu vou contar uma coisa da Melina, que eu dei risada essa semana. A gente foi fazer uma reunião de negócios e eu fui comprar a consultoria da Melina, né? Então, minha empresa foi comprar a consultoria da Melina. No meio da compra da consultoria da Melina, a Melina, eu falei pra ela algumas coisas que vão ser feitas na empresa nos próximos meses. Afinal, se eu tô contratando a consultoria dela, eu preciso falar pra ela por que eu tô contratando. E aí, a hora que eu tô fechando a consultoria com ela, ela tá comprando meu mastermind que nem saiu ainda. Por isso que ela escreveu o mastermind aqui. Eu nem lancei o mastermind e a Melina já comprou o mastermind. Ô Melina, o bom é que você é a Joy e a Jaque da formação, né? Aquela que já me dá a certeza que sozinha eu não vou estar. Então já fico feliz já. É isso, Panteras. Uma sexta-feira abençoada. Eu espero que a nossa live hoje realmente tenha feito você saber em que lugar você tá, para que você realmente possa avançar. Ah lá, já tenho 2 no Mastermind, gente, já tá ficando bom. E eu espero realmente que a minha noite escura da alma, ela sirva para que muitas de vocês não passem por esse lugar. E que vocês me ajudem a levar isso para outras pessoas. As Panteras Negras hoje, elas têm muito essa missão de expandir esse conhecimento através do servir delas. Então, cada Pantera Negra tem o seu negócio, cada Pantera Negra tem o seu objetivo, mas eu sei que cada Pantera Negra, ela vai levar dentro do seu trabalho, dentro do seu negócio, um pouquinho dessa essência do que é o Panteras. E é isso que me faz levantar todos os dias hoje e olhar para a vida. E agradecer a vida. Um beijo. Vejo vocês segunda-feira. Segunda-feira, amanhã não tem, domingo não tem. Segunda-feira, 8 horas, espero vocês aqui. E espero que vocês comecem a chamar o maior número de mulheres pra gente poder fazer esse movimento acontecer, tá bom? Ó, já fiquei feliz que eu já tenho 3 no Mastermind. Já tenho a Joy, já tenho a Melina e já tenho a Solange. Já tô feliz, já. Já tá criado. Ai, gente. Um beijo, viu? Um beijo.